Pastora Elisete, por favor. Você sabe o que significa Elisete? Hein, Elisete, sabe o que significa? Abençoada, consagrada a Deus. Não é por acaso, né? É isso aí. No ventre, nem sabia, mas já estava lá no ventre sendo consagrada. Quando recebeu o nome é um mandato, né, pastor? O nome é um mandato, a mãe dela deu um mandato, a mãe e o pai deu um mandato, você vai ser consagrada a Deus. Está aí, viu só? A palavra vingou. Importante, né? Importante. Estenda a sua mão aqui, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua filha. E abrimos o nosso coração para recebermos a tua palavra poderosa, que nos convence, que nos liberta, que nos cura, que nos dá direção. Usa a tua filha com poder nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aos nossos queridos irmãos caminhoneiros, que através da Rádio H7 vai também poder ouvir essa palavra. Oh, glória! Aleluia! Hoje é um dia muito feliz para mim, porque eu vou pregar a palavra de Deus. E eu amo a palavra de Deus. Eu amo Jesus. Eu amo estar aqui nessa noite. E é uma noite muito de glória de Deus mesmo, porque eu sei que a glória de Deus vai se manifestar. Aleluia. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu me coloco nas tuas mãos. Eu clamo que o teu Espírito Santo haja com poder, se mova, Pai. Tenha liberdade de falar aos nossos corações. O Senhor sabe que, primeiramente, essa palavra, ela passa por mim, Pai. É o Senhor me corrigindo, para depois eu poder vir falar aos teus filhos, Pai. Eu quero te representar bem aqui nessa terra, Senhor. E eu clamo, Pai, que cada pessoa que está aqui possa abrir o coração para a tua palavra. Tua palavra é viva, tua palavra é eficaz. A tua palavra sempre vai cumprir o propósito para qual ela foi enviada. E nesta noite nós declaramos, tenha liberdade de nos corrigir, de nos limpar, de nos purificar, Senhor. Estamos diante do teu trono da graça, Pai, clamando pela tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus fala que se você crer em teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, se você crer em Jesus Cristo, se você confessar com a tua boca que Ele é o Senhor, e se você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu amo Jesus. E os fundamentos da minha crença estão nas 5 solas de Martinho Lutero. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a glória. Toda a glória a Deus. Então a Escritura, ela é a verdade de Deus, ela é verdadeira. Cristo, naquela cruz, Ele morreu pela minha vida, Ele morreu pela sua vida. Ele nunca teve pecado, Ele nunca pecou, mas Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos salvos, para que a gente tivesse a vida eterna. E é pelo meio da fé. Eu criei que Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor. Eu tenho essa fé que Jesus Cristo, sim, Ele é o Filho de Deus. E é pela graça. Não sou merecedora. Nós não somos merecedores, mas pela graça de Deus, por quanto Ele é gracioso, por causa da graça dEle, Ele nos salvou. E a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder pertence a Deus.
Então, nessa noite tão gloriosa, eu queria que você falasse mais uma vez com Jesus. Fala: Jesus, mais uma vez eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero convidar o Senhor para ser o meu Senhor, meu Salvador. Eu quero fazer uma aliança com Deus Pai Todo-Poderoso. Quero fazer uma aliança com Jesus. Eu quero convidar o Espírito Santo para morar dentro do meu espírito. Porque quando Jesus Cristo ele escreve o nosso nome no livro da vida, a nossa vida é totalmente transformada. O Senhor dá a nós a mente de Cristo. É maravilhoso. Então, em nome de Jesus, que nesta noite você possa fazer essa aliança verdadeira com Jesus. Se tornar filho de Deus. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um principado, uma potestade que tem assolado as igrejas, tem assolado famílias, que é esse principado chamado Jezabel. É uma influência maligna que muitas vezes ela vem para trazer frieza no coração dos homens, para tirar os crentes da igreja. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse principado, mas não para trazer ao seu coração legalismo ou medo, porque Jesus Cristo naquela cruz, ele já venceu o inimigo, ele já venceu a Satanás. Satanás, ele sabe que o fim dele está próximo. Então, o que eu quero é que se nós identificarmos qualquer influência dessa potestade na nossa vida, que a gente possa nessa noite renunciar verdadeiramente a qualquer influência dessa potestade na nossa vida. Então, a nossa palavra está em 1 Reis 16, do 29 ao 33. Você pode pegar ali a tua palavra, acompanhar junto comigo. 1 Reis 16, a partir do 29. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onre, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. E todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida, mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais que todos os reis de Israel que o precederam. E agora vamos ali para 2 Reis 9, a partir do versículo 30. Segunda Reis 9, a partir do versículo 30. Em seguida, Jeú partiu para Jezreel. Ainda que Jezabel tomou conhecimento disto, pintou os olhos e fez um penteado, e ficou observando de uma janela do palácio. Quando Jeú passava pelo portão, ela gritou: "Está em paz, Zine, assassino do seu próprio senhor?" Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou: "Quem dentre vós está do meu lado? Há alguém?" 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Então ordenou ele: "Lançai-a abaixo." E eles imediatamente a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos
que a pisotearam. A seguir, entrou Jeú e, depois de ter comido e bebido, ordenou: ide ver aquela maldita e dai-lhe sepultura, pois é filha de rei. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú, que declarou: esta é a palavra que Yahvé falou por meio do seu servo Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel, e os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de identificar: esta é Jezabel. Então o rei Acabe, ele era filho de Onre, e ele começa a reinar sobre Israel. Ao mesmo tempo que o rei Asa, ele reinava em Judá. Israel, ele estava dividido aqui em duas nações. Uma chamada de Reino do Norte, ou Israel, e a capital era Samaria. E a outra era o Reino do Sul, ou Judá, e a capital era Jerusalém. E esse rei, o rei Acabe, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E ele era tão perverso que ele fez pior do que todos os outros reis. O quanto esse homem ele era perverso. E todas essas suas atitudes, elas foram subindo diante de Deus. Deus foi percebendo tudo o que ele estava fazendo. E como se não bastasse tudo isso, ele ainda se casou com quem? Com Jezabel. Essa mulher, ela era filha de Etibaal. E esse Etibaal, ele era rei dos Sidônios. E esse rei, eles eram devotos, né? O culto deles era ao deus Baal. Então, casar-se com Jezabel foi um dos atos de rebeldia, assim, que Acabe, assim, ele causou a ira de Deus. Deus ficou irado com ele. E também sobre o Deus de Israel e sobre aqueles que estavam ali junto com ele, né? Então, casar-se com Jezabel foi uma afronta ao Deus de Israel. Porque a Jezabel, ela era uma princesa, ela era filha desse rei Sidônio. E além dele ser rei, ele era sacerdote de Baal. Daí esse nome, Etibaal, que significa filho do Baal. E a Jezabel, ela era uma sacerdotisa de Astarote, que também era uma divindade pagã também. E Sidom, ele era uma nação politeísta. E eles não reconheciam o Deus de Israel. Então, observem. Baal, ele era o Deus do poder, o Deus do poder do sexo e da fertilidade. E Astarote, ela era uma deusa do amor, da guerra e da luxúria. Então, tanto Baal como Astarote, em algumas nações ela era conhecida como Aserá. E ambas essas divindades, eles eram adoradas com orgias, sexo, violência, sacrifícios humanos. O templo de Baal tinha uma genitália masculina. Só para vocês terem uma ideia do que era isso aí. E o templo de Astarote tinha o formato de uma genitália feminina. E esse templo de Astarote, quando a Bíblia vai falando dos profetas de Baal, das sacerdotisas, ou esses profetas de Aserá, essas sacerdotisas cultuais, o que elas faziam? Quando estava ali dentro daquele templo de Baal, né, elas faziam cultos para essas divindades
praticando o quê? Sexo grupal e prostituição grupal. Então, essas sacerdotisas, quando eles faziam isso aí, elas ficavam grávidas. Quando as crianças nasciam, logo após elas nascerem, o que elas faziam? Sacrificavam a Baal. Então, havia eles ficavam sentados assim, com as pernas assim, e com as mãos assim, e em cima das mãos tinha um tacho. E em cima desse tacho, eles colocavam óleo fervendo, pegavam essas crianças e jogavam lá dentro para consagrar a esses demônios. Consagravam também a Moloque. E outras vezes sangravam essas crianças. Olha o culto a Baal, a Moloque, a Será, era horrível. E os pais, uma coisa que a gente sempre faz aqui, assim, eu sei que isso é uma cultura do Brasil, né? A gente sempre chama os meninos de moleques, não chamamos? Aquele moleque, aquele molequinho. Só que nós não devemos fazer assim, porque os pais não devem chamar os filhos de moleque, porque a raiz dessa palavra moleque está na raiz da palavra Moloque. Então, esses moleques eram oferecidos a Moloque em sacrifício. Então, no caso de Baal, a criança era queimada ou sangrada. Então, Acabe se casa com Jezabel, e Jezabel traz para a cultura de Israel todo esse sistema de adoração, esse sistema politeísta, essa idolatria e essa idolatria sanguinária, traz tudo para dentro da casa de Israel, da casa de Deus. E quando Jezabel, ela chega, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela manda matar os profetas de Deus de Israel. Então está ali em 1 Reis 18:4, fala assim: Jezabel estava exterminando os profetas de Iavé. Então havia ali no meio um homem chamado Obadias. E Obadias, ele pertencia ao reino de Israel. Ele cria no Deus de Israel. E o que ele faz? Ele pega 100 profetas, coloca 50 numa gruta e 50 na outra gruta, esconde de Jezabel e leva para esses profetas água, comida. Então ele esconde. Mas assim, quem ele não conseguia esconder, a Jezabel mandava matar, mandava exterminar. E por que ela faz isso? Por que ela quer calar os profetas de Deus? Por qual motivo que ela faz isso? A primeira coisa que o espírito de Jezabel, ele ataca a unção profética na igreja. Por isso que ele quer calar a boca dos profetas. E por que o Senhor colocou a profecia no meio da igreja? Por que a profecia está dentro da igreja? Ela tem o objetivo de exortar, de transformar, de curar, de libertar do pecado, de ensinar, de redarguir, de encorajar. Então, quando uma pessoa de Deus vem aqui e vem falar com o povo de Deus, por que a gente está fazendo? Nós estamos querendo dizer, filhos, você precisa sair dessa condição que você está. Você tem que voltar para Deus. Você tem que olhar para o Senhor. Você tem que fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então, o sinal da profecia em uma igreja ou na vida de alguém é o amor pela verdade. Quem é profeta é aquele que ama a verdade, é aquele que preza a verdade, é aquele que luta pela verdade. Então, o espírito de Jezabel, ele quer calar a verdade. E hoje, muitos crentes já não prezam mais pela verdade. Então, o espírito da profecia tem que estar dentro da igreja. E os filhos de Deus, eles devem amar a verdade, lutar pela verdade e fazer a verdade valer.
Mas, hoje está escrito na palavra, né, que a verdade caiu na praça, né? Muitas pessoas querem meias verdades, mas não quer a verdade absoluta. Então, a primeira obra desse espírito maligno é destruir a verdade. E a verdade está onde? Aqui, ó. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a própria verdade. E hoje, gente, parece até que é brincadeira, mas isso é verdade. Muitos crentes estão buscando benzedeiras. Vocês acreditam nisso? Isso aconteceu dentro da minha célula. Pessoas que já estão há muito tempo na casa do Senhor, mas buscando benzedeiras, buscando coisas que são contra a palavra de Deus. Muitos de nós viemos da raiz do catolicismo, então muitas vezes nós não nos convertemos na totalidade. Mas nós precisamos buscar a comunhão com Deus, joelho dobrado, e não ir atrás de benzedeiras. Vocês lembram como foi com Saul? Deus não tinha falado com ele nem com Urim, nem Tumim, e nem tinha revelado para ele através de sonhos. O que ele fez? Ele foi buscar quem? A feiticeira. E Deus, Ele fala com seus filhos. Mas o que nós vemos também hoje? Por que tantas pessoas gostam de ir lá em tal igreja porque tem revelação? E lá não sei aonde porque alguém vai dar uma palavra. Porque a pessoa não quer colocar o joelho no chão. Se você buscar na palavra, você tem toda a revelação que você precisa. Só que a pessoa, o que ela faz? Ela não quer perder tempo, não, ganhar tempo. Ela não quer pagar preço. Então é muito mais fácil chegar lá e dizer assim, ore por mim. Né? É muito mais fácil. Você não tem uma palavra de Deus aí para mim? Por quê? Porque a pessoa não quer buscar onde? Na fonte. Aqui tem todas as revelações que nós precisamos para a nossa vida. Então, qual que é o nosso cristianismo? Como que foi a nossa conversão? Nós somos verdadeiros convertidos ou nós somos convencidos? E o profeta, ele vem para falar contra o pecado. O profeta é para pregar a verdade. Mas olha o que está acontecendo nos dias de hoje. Quando Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 3, ele fala assim, ó. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, incapazes de perdoar, caluniadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, a própria palavra de Deus já está dizendo que ia acontecer. E é exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. É esse culto ao eu, o prazer. Não, eu preciso ter prazer, eu preciso me satisfazer. É aquele demônio que fala assim, não tem nada a ver. Vocês já ouviram falar isso? Tem nada a ver. Imagina, eu só vou lá dar uma passeadinha, só vou lá dar uma olhadinha. Imagina, tem nada a ver. Só que a Bíblia fala em Tiago 4,4. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E hoje, o que nós temos visto? As pessoas querem trazer o mundo para dentro da igreja. Querem trazer a cultura do mundo para dentro da igreja.
Só que o Senhor fala assim, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então os profetas de Deus, eles falam contra o pecado e contra a idolatria. E nessa noite eu quero fazer essa pergunta, a quem você quer servir? Ao Deus verdadeiro ou ao Deus falso? Aos deuses falsos, porque são muitos deuses. Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai ouvir a Jezabel? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Ih, você é beata demais. Mas os profetas de Deus, eles não podem se calar. E este é o maior perigo da nossa nação. Muitos profetas de Deus estão se calando. Os profetas de Deus, eles precisam continuar profetizando o quê? A Bíblia. Falando a Bíblia, pregando a Bíblia. A grande importância de nós voltarmos para a palavra de Deus. A Bíblia inteirinha, ela é cristocêntrica. E nós estávamos agora estudando no nosso curso de aconselhamento, exatamente isso. As pessoas fazendo esse culto ao eu. Então é o culto de autoajuda, é o humanismo colocando o homem no centro e tirando Jesus do centro. As músicas falando o quê? Sobre o homem, satisfazendo o homem. Sendo que as músicas têm que ser totalmente em adoração a Deus. Mas o que a gente vê? Quantas músicas glorificam a quem? A Deus? Não, ao homem. Uma música que a gente sempre brinca, que a gente sempre fala dela, é aquela música do Sabor de Mel. Que eu vou estar aqui no púlpito, e aquele que está ali na prova, não sei o quê. A gente sempre fala dessa música. Eu já cantei muito essa música. Mas sempre, né, sempre tem um dia que o Espírito Santo vem ali e fala, sai desse lugar. Né, esse lugar aí, músicas almáticas. Então as músicas têm que estar centradas em Deus e não no homem. Não na adoração ao homem, mas adoração a Deus. E essa é a nossa oração, que Deus levante homens e mulheres de Deus com voz profética para apontar o caminho da salvação, da redenção, da santidade. O que a Bíblia fala sobre santidade? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Então, esse é o nosso culto, voltar para a santificação, querer a santificação. E também a correção ao povo, para que essa potestade maligna não prevaleça na nossa geração. Mas veja bem, entre os atos de Acabe e Jezabel, o que estava acontecendo? Vamos lá para 1 Reis 21. 1 Reis 21. Passados esses acontecimentos, Nabote, o Jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote, cede-me tua vinha para que eu transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor. Ou, se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei, Yahvé me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio irritado e muito aborrecido por causa da resposta, do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente, não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou,
por que estás tão chateado ao ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu, por que falei a Nabote o jezreelita, vende-me tua vinha, ou se preferires te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou, não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou. É assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em suas mãos. Depois, em casa, vocês podem ler o capítulo inteiro, ver toda a história. Mas o que aconteceu aqui? Jezabel, ela manda apedrejar Nabote. Ela assassina ele, mata ele. Ela pega, assina cartas em nome do rei. Pega lá o anel, o selo dele. Assina, manda. Ela faz ela manipula, ela controla, ela mente, ela faz calúnia, ela assassina, ela usurpa da autoridade. Ela fala assim, vai ser do meu jeito, vai ser do jeito que eu quero. Então aqui mostra o quanto ela é insubmissa, mostra o que ela faz. Ela toma o lugar do rei e ela simplesmente dá a vinha para ele. Depois que assassina lá Nabote, dá a vinha para ele. Você viu como que aconteceu ali? Primeiro, o que ele fez? Ficou amuadinho, virou a cara para a parede, ficou todo dengoso. Ela vai e fala, como se dissesse assim, se levanta, homem. Bom, já que você não se levanta, pode deixar que eu vou e faço. Eu vou e aconteço. Eu vou lá e tal. Mas o que o Senhor faz? E por que Nabote não quis dar a vinha para Acabe? Porque a lei mosaica estabelecia que uma herança não podia ser passada para outra pessoa, que não fosse da mesma família. Então nem era que Nabote não queria entregar, mas ele não podia. Só que Acabe não queria nem saber, eu quero fazer a minha horta. Vamos acabar com essa vinha que eu quero fazer a minha horta. Mas aí o que Deus faz? Ele levanta mais uma vez o profeta Elias e manda o recado para ele. Manda profetizar para ele. Fala assim, como eles haviam derramado o sangue de Nabote, também o sangue de Jezabel será derramado e seu corpo irá ser sepultado e será devorado pelos cães selvagens. Então ela faz tudo isso. E é isso que nós temos que ver, se essa influência está na nossa vida. Se nós queremos o controle, sempre, né, a última palavra tem que ser nossa. A gente quer o controle de tudo. Você quer controlar tudo que está ao teu redor. Se você é manipuladora ou manipulador, sempre dá um jeitinho para fazer do teu jeito. Tem que acontecer do jeito que você quer. Muitas vezes calúnias. Quantas calúnias são levantadas? A gente nem sabe se é mesmo daquela forma, já começa aqui e ali, soltar calúnias. Esse negócio de usurpar a autoridade. Vocês já viram algumas mulheres que às vezes você faz uma pergunta para o homem, antes do homem responder, ela já vai na frente e já responde? Ela não deixa nem ele falar, às vezes nem o nome. Como é que é teu nome? Ela já responde. E muitas vezes também acontece até com homem também. Homens também que a mulher vai abrir a boca, ele desmoraliza ela na frente de todo mundo. Sabe? Se às vezes ela vai falar alguma coisa errada, já não deixa ela nem abrir a boca. Desonra ela na frente das pessoas. Então tudo isso também é usurpação de autoridade. Muitas vezes a mulher querendo tomar o lugar do homem. No Brasil acontece muito isso. Nossa nação, ela é uma nação órfã. A figura do pai, a figura da autoridade do pai, muitas vezes não tem nos lares.
Então a mulher, ela tem que assumir esse lugar que não é dela. E quantas mulheres estão sofrendo? Por quê? Porque ela está num lugar que não é dela. Quando o marido dentro da casa, que é o sacerdote, ele não se levanta, sabe? Ele não se levanta para orientar os filhos. Ele não se levanta para educar os filhos. Então, muitas vezes, essa responsabilidade fica com a mãe. E isso acaba o quê? Ela acaba ocupando o lugar do pai. Então, a influência desse espírito começa devagarzinho, devagarzinho. E dali a pouco, a casa está virada. Por causa disso. E mulheres também que são insubmissas aos maridos. Essa insubmissão, ela destrói casamentos. Ela destrói a nossa vida, a nossa família. Depois os filhos começam a replicar os mesmos padrões dos pais. Por causa desse espírito maligno. Esse espírito, a influência desse espírito também, essas mulheres, elas são ciumentas. Elas são invejosas. E nós temos que entender uma coisa. O Senhor tem um lugar para cada um de nós na casa do Senhor. Então nós não precisamos ter inveja do ministério do outro. A gente não precisa ter inveja do lugar do outro. Porque o Senhor tem um lugar específico para você. Mas muitas vezes, por causa dessa influência, parece que a grama do vizinho é melhor, a casa do vizinho é melhor, a família do vizinho é melhor, o ministério do outro é melhor, mas nós não precisamos disso. Então, esse espírito de inveja, ciúme. E também, eu quero falar um pouquinho também do que aconteceu quando havia ali os 400 profetas de Baal, que essa Jezabel, ela alimentava todos esses com dinheiro público. E alimentava também 450 profetas de Aserá. Só que daí, quem que Deus levanta para combater todos esses profetas? Deus levanta Elias. E Elias faz ali o altar. Quem pertencia a Deus ajudou Elias, cada um deu um pouco de água, porque naquela época a água era muito cara. Eles ficam ali chamando os seus deuses um dia inteiro. Elias zomba deles, está ali em 1 Reis 19, depois você pode olhar ali. E só sei que no final, o que acontece? Elias invoca o Deus verdadeiro, ele envia o fogo. E Elias extermina os 850 profetas de Baal, de Aserá. Só que depois que Elias, ele vence tudo isso, o que acontece? O que Jezabel fala? Eu vou ler esse pedacinho. Fala assim, ó. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Quando Elias ele recebe essa mensagem, o que acontece? Entra nele espírito de medo, ele foge. Por quê? Porque ela causa nele intimidação. Então, esse espírito, ele causa intimidação. E ele pede para Deus até a morte. Então, muitas vezes também, esse espírito, ele vem com uma influência tão forte sobre a vida da pessoa, que a pessoa, ela quer desistir, ela não quer mais ir à igreja, ela começa a vir mentiras na mente dela. Ah, não, você não tem ministério não, você não foi chamado para ser pastor não, você não foi ser chamado para ser profeta não, você não vê o que as pessoas estão falando, fica quieto, para de falar. Porque às vezes a pessoa vai redarguir, vai ensinar, e o outro se levanta contra ele, com 7 pedras, né? Vem para cima de você assim, achando que, como se você fosse o inimigo, né? Em vez de lutar contra o inimigo, vem contra a vida da pessoa que está ali tentando ajudar. Então, esse espírito, ele é tão maligno que ele faz isso.
E muitas vezes também ele vem porque a pessoa foi muito rejeitada. E o que essa pessoa rejeitada faz? Qual que é o mecanismo de defesa dela? Ela acaba se tornando orgulhosa. Então entra junto com esse espírito de Jezabel, o espírito de Leviatã, que é o espírito que reina sobre os orgulhosos. E depois, porque uma legião vai chamando outra, né? Uma potestade vai chamando outra, o negócio vai ficando feio, vai ficando feroz ali na vida daquela pessoa. E às vezes vem junto o espírito de Pitom, que é uma cobra. Mas só que essa cobra, ela não tem, ela não é venenosa. Mas o que essa cobra Pitom faz? Ela vai apertando assim, ela vai enrolando, porque ela quer destruir a coluna. E quando ela destrói a coluna, ela quer amassar. Então, às vezes, esses 3 espíritos, eles se unem para fazer o que com a igreja? Para destruir a igreja, para destruir a liderança, para destruir o povo de Deus. Então, ela quer destruir quem primeiro? A coluna. Ela quer destruir a liderança, porque se ela destrói a liderança, a igreja rui, se torna em ruínas. Então, vai juntando tudo, vai juntando. E eu quero ir também um pouquinho ali em Apocalipse 2,18, quando o Senhor também está falando à igreja de Tiatira. Ele fala assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então esse espírito também é um espírito também que traz sedução para dentro da igreja, traz sedução para mulheres casadas. Nós temos visto muitas mulheres crentes, meus amados, simplesmente indo para a internet, mostrar perna, mostrar barriga, e fala assim: não tem nada a ver, não tem nada a ver, eu mostrei só a frente. Eu não mostrei as costas, mostrei só a frente. O corpo de uma mulher é para o marido dela. Mas ela vai para a internet, mostra e ainda fala assim: é o meu trabalho. É o meu trabalho. Isso aí, os meus clientes, eles não são cristãos. Gente, é uma cegueira espiritual tão grande que a pessoa fica cega, esse espírito entra e a pessoa não tem nada a ver. E às vezes você pode dizer assim: mas pastora Lila, veja bem, isso aí aconteceu só há 3.000 anos atrás. Hoje não é assim. Não é assim? É assim. Esse sexo grupal que fazia aqui, esses sacrifícios aqui para esses deuses, hoje é só você também abrir a internet. O que está acontecendo entre jovens? Agora é assim, é a menina com o menino e mais o amigo do menino. Às vezes é a menina com uma mulher e um homem. É absurdo, mas está acontecendo hoje. Hoje acontece isso. Você pode abrir também a internet e pode ver. Às vezes são casais que tem o casal mais uma pessoa. É absurdo, mas está acontecendo. É esse espírito maligno. Não tem nada a ver. Mas a palavra de Deus fala assim: ai daquele que fala que o que é certo é errado, que fala que o errado é certo. Só que eles querem mudar, eles querem falar que o que é certo é errado e que o errado é certo. Então está acontecendo hoje. Por quê? Porque esse espírito está entrando e está trazendo toda essa promiscuidade, todo esse mal para dentro da igreja. Então, amados, como que nós temos que fazer para que esse espírito vá embora? Sabe, para que saia de dentro da nossa casa, para que saia de dentro da igreja, para que saia da nossa vida. É humilhação, é se humilhar diante de Deus, é se arrepender, é renunciar
a esse espírito maligno, é pedir perdão. Sabe? E nesta noite, eu clamo que nós possamos ir diante de Deus e dizer: Senhor, eu renuncio. Sabe, amados, quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e estão praticando fornicação. A pessoa adultera, a pessoa pratica fornicação, e daí ela come, limpa a boca e fala assim: eu não fiz nada de errado. Quantos homens dentro da casa do Senhor ainda praticando pornografia, ainda praticando masturbação. São pecados que ninguém gosta de falar, porque é um absurdo quando a gente abre a boca para falar isso. Mas ainda está dentro dentro da igreja. E hoje a gente estava estudando sobre isso. Muitas vezes nós temos que ver essa lealdade, por que isso aconteceu, por que entrou. Mas o que nós não podemos fazer é continuar comendo, limpando a nossa boca e dizendo: não tem nada a ver. Não, mais para frente eu vou lidar com isso. Agora é o horário, é a hora de lidar com isso. É agora. Para que esperar mais para frente? Tem que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu tenho esse problema, confessar para Deus. Buscar a tua liderança, buscar teu pastor, buscar uma pessoa que você confia. Confessar. A palavra de Deus fala: confesse os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados, para que vocês sejam limpos. Sabe? Porque às vezes é muito fácil você ir lá diante de Deus, confessa tudo. No outro dia vai lá, faz de novo. No outro dia vai, faz de novo. Mas decida de uma vez por todas: eu quero me libertar disso. Eu quero me libertar de ser essa mulher insubmissa. Eu não quero mais tomar a autoridade do meu marido, me colocar no lugar que não é meu. Nós temos que sair deste lugar. Esse lugar não é meu. Por que eu estou pegando este lugar? Isso aí só vai trazer condenação para mim mesma, para dentro da minha casa. Então nós temos que dizer: basta, chega, eu renuncio a esse espírito maligno, eu renuncio a essa influência maligna, eu renuncio à mentira, porque essa mulher, ela mentia para conseguir tudo o que ela queria. Então renunciar à mentira, renunciar à calúnia. Quantos de nós emprestamos a nossa boca para Satanás, para fazer calúnias? Só que nós somos cidadãos da onde? Dos céus. A nossa cultura é diferente. Quantos de nós deixamos a ira extravasar, a raiva, e a gente ainda diz assim com a boca bem cheia: eu sou estupim-curto, eu sou assim mesmo. Nós falamos com a nossa boca essas palavras, mas nós temos que declarar em nome de Jesus: eu renuncio em nome de Jesus toda obra dessa influência maligna, desse espírito maligno na minha vida. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé e vamos. Eu quero que você se coloque de pé. Coloca, por favor, pastor Marcos. Perfeito. O pastor Marcos vai ministrar um louvor para nós. E você vai para a presença do Senhor e começa a dizer: Senhor, se por acaso eu estou cego, eu não consigo ver que eu tenho influência maligna na minha vida. Mas eu peço, por favor, Pai, me liberta desse lugar que não é meu. Fala: eu renuncio nessa noite, eu renuncio a Pitom, eu renuncio a Leviatã, eu renuncio a essa influência jezabélica, essa herança jezabélica, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor, fala: Pai, Paizinho querido, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós renunciamos, ó Pai, toda herança jezabélica, nós renunciamos à insubmissão, a esse espírito maligno de não tem nada a ver. Nós renunciamos à amizade com o mundo.
Nós renunciamos à calúnia, nós renunciamos à manipulação, o controle. Quebrantado me achego aos teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Me entrego a ti, ao teu querer. Vai falando com o Senhor, vai conversando com Ele, vai pedindo perdão. Fala: Pai, me perdoa, Pai. Santo lugar, minha alma segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo. Eu te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo. Eu te amo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nesta noite, Senhor, nós clamamos ao Senhor, clamamos pela Tua misericórdia, clamamos, Senhor, pela Tua graça, clamamos pelo Teu perdão. Perdoa, Pai, perdoa, perdoa-nos, ó Pai, todas as vezes, Senhor, que controlamos, que manipulamos, que mentimos, que matamos, Senhor, para que seja feita a nossa vontade, Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Perdoa, Senhor, quando queremos o prazer, queremos, Senhor, essa sensualidade, Pai, na nossa vida, Senhor. Perdoa, perdoa, nos lava, nos purifica, nos limpa, Senhor. Nos limpa, Pai. Nos liberta, Senhor, desse espírito de opressão, de intimidação, de medo, Senhor. Esse espírito maligno, Pai, que quer trazer, Senhor, confusão entre o pastor e o liderado, Senhor, entre o pastor e os membros, Pai. Muitas vezes não aceitando a liderança, Senhor, que o Senhor confiou, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa toda essa insubmissão. Perdoa, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Nós renunciamos a Jezabel nessa noite. Nós declaramos com a nossa boca que nós renunciamos, Pai. Renunciamos em nome de Jesus. Nós renunciamos a Pitom, Senhor. Nós renunciamos a Leviatã. Arranca de nós todo o orgulho. Arranca toda a prepotência, toda a altivez. Arranca, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos faz submissos, Pai. Submissos à nossa liderança, Pai. Submissos aos nossos maridos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai querido. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados,
Esse autor desse livro, Desmascarando o Espírito de Jezabel, John Paul Jackson, ele levou mais de 10 anos para escrever esse livro. Depois, se vocês quiserem, vocês podem comprar. Estudem mais, é um estudo muito vasto, é muita coisa que tem. Tem muitos outras legiões, outros demônios, que eles vão se agrupando. Mas eu peço que durante essa semana, vocês continuem falando com o Espírito Santo e pedindo para o Espírito Santo mais revelação, pedindo para o Espírito Santo mais santidade, mais joelho dobrado. Continue falando, porque é algo que, se Deus trouxe para nós, é porque o Espírito Santo, ele quer nos libertar, ele quer nos limpar, ele quer mudar a nossa vida. Amém? E quero lançar um desafio. Eu sempre lanço aqui um desafio, né? Mas que essa semana você troque o teu celular pela tua Bíblia. Amém? Troque o celular pela sua Bíblia. Amém? Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Não posso esquecer que os nossos convidados, as pessoas que estão vindo pela primeira vez, segunda vez, passem ali no final, porque nós queremos dar um presente para quem veio pela primeira vez, tá bom? Ou segunda vez, tá bom? Então, que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo sejam constantes na vida de vocês. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vão em paz e que Deus nos acompanhe. Amém?